Olá, meu nome é Edinara Maria Barbosa, sou engenheira agrônoma, aluna do programa de doutorado do Programa de Biotecnologia Aplicada à Agricultura da Universidade Paranaense, em Moarama, e sou orientada pela professora doutora Silvia Rossi. O título do nosso trabalho é Déficit Hídrico na Agricultura, da falta d'água à segurança alimentar, uma revisão bibliográfica, diante das tantas notícias que têm sido noticiadas ultimamente a respeito da falta d'água, principalmente na produção de alimentos. Então, o estresse hídrico ou déficit hídrico é quando é aquele período que falta água em quantidades suficientes para as plantas. O maior prejuízo que vai acontecer para as plantas nessas condições de estresse hídrico, déficit hídrico, é a redução de absorção de nutrientes do solo, que é feito pelo sistema radicular. Porque as plantas, o primeiro órgão vegetal a detectar uma condição de estresse é o sistema radicular, que normalmente ele se apresenta assim, em condições mais desenvolvidas que os demais, porque as plantas elas tentam buscar água de alguma forma. Então, com isso, ela se desenvolve mais. Geralmente, planta submetida a estresse hídrico, ela tem um sistema radicular mais desenvolvido. Os órgãos radiculares são os primeiros a detectar o estresse e eles têm uma extrema sincronia com a parte aérea. Então, a partir do momento que a planta para de absorver água, ela também essa água para de ser transportada pelo corpo vegetal da planta. E com isso a planta começa a sentir debilidade. É visível, né? As plantas geralmente em condições de estresse é visível. A planta ela demonstra sensibilidade ao estresse, ela começa num sintoma mais ameno e vai com a situação de estresse agravando, ele vai aumentando. E as plantas apresentam um menor desenvolvimento, né, um menor crescimento, em condições muito bem críticas, ela até morre, e também ela perde o potencial produtivo dela. Então, aquela planta, ela tem um potencial produtivo, mas na falta de água, ela começa a sentir essa falta de água, de nutrientes, e, consequentemente, ela começa a reduzir o potencial produtivo dela, e também se torna porta de entrada para outras moléstias. Como a planta fica mais sensível, ela é porta de entrada para doenças, para outras pragas, e, consequentemente, um aumento na redução de produção. Dependendo do estágio, se é floração, se é frutificação, o estresse hídrico, o prejuízo é muito maior, porque a planta ela começa a emitir mais ácido abscísico e ocorre uma diminuição dos carboidratos, que são essenciais para o desenvolvimento da planta. Então, ocorre a redução de qualidade e de produtividade, porque mesmo que ela produz, a produção dela é inferior. Então, diante de tal situação, desestimulam muitos agricultores e promovem a escassez de alimento no mundo. E com isso, um aumento do problema social, que é o aumento generalizado na pobreza. As pessoas não têm o que comer. Então, diante do que nós lemos em todos os artigos, as notícias têm reportado muito isso ultimamente, a falta de água em si, um dos maiores prejuízos nos déficits hídricos na agricultura é o aumento generalizado da pobreza e da escassez de alimento, porque muitos produtores eles desestimulam com a produção, com o trabalho na lavoura, acabam abandonando seus campos, as lavouras, eles migram para a cidade na busca de uma vida melhor, de uma condição melhor, uma situação social melhor, que nem sempre acontece, e com isso um aumento acentuado da pobreza, que as pessoas nem sempre conseguem aqueles objetivos que elas foram buscar. E falta também do alimento em si, que se encarece cada vez mais pela quantidade que está em menor no mercado. Então, a falta de água ela é um prejuízo não só para as plantas, mas a grande consequência é a escassez de alimento no mundo. Obrigada.